Sua vida em nome de Jesus, sem mais delongas. Tudo está muito abençoado, cada um teve a sua oportunidade. Estou aqui agora com a cereja do bolo. Glória a Deus, amém? A cereja do bolo. Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 27 e o 30. Glória a Jesus. Irmãos, sou grato a Deus por estar aqui nesta manhã. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja, este povo. Todos abriram a palavra do Senhor? O Evangelho de João 3, versículo 27 e 30, que diz: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode repetir essa palavra? Você pode repetir essa palavra? 30. É necessário. Mais uma vez, é necessário que ele cresça e eu diminua. Pode sentar, glorificando a Deus. Louvado seja o nome. Quem tem que crescer aqui? É Deus. E quem tem que ser diminuído? Irmãos, há tanta gente que tem que ser diminuído diante de Deus, mas ao invés de se humilhar, rasgar suas vestimentas, o seu coração, está deixando então o orgulho alavaçar. A Bíblia diz que João, ele é um profeta, filho de Zacarias e Isabel, e o seu nascimento foi um milagre, porque Zacarias não podia ter filho e era avançado em idade, mas a Bíblia diz que ao cabo dos anos o seu nome foi sorteado para apresentar ao Senhor o sacrifício, o incenso. Então o anjo Gabriel se apresenta sobre ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, tu terás um filho e o seu nome será João. Irmãos, nós vemos aqui a incredulidade de Zacarias, e quando ele olha então ali para o anjo e diz: como será isso? Eu sou avançado em idade, a minha esposa também, como será? E a Bíblia diz que o anjo, ele vai tornar ele mudo. A primeira mensagem que eu tenho aqui para mim é que um sacerdote, aquele que louvava, aquele que engrandecia o nome do Senhor, que estava no templo todas as vezes que podia, que estava no templo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, agora a promessa chegou, e ele não acreditou. Talvez nós somos assim, como Zacarias, tanto tempo está buscando, tanto tempo está louvando, tanto tempo está adorando o nome do Senhor, e quando chega, aleluia, a promessa do Senhor, nós somos incrédulos. Irmãos, Deus fez a obra no meio de Zacarias e de Isabel. Esse menino, ele vai se fortalecer e vai ser um nazireu de Deus. A sua caminhada é no deserto, a sua história é no deserto, o seu ministério é no deserto. E há quem diz que o deserto é a escola do profeta, porque no deserto você aprende a ser pessoas melhores. Aquele que era soberbo, quando entra no deserto, deixa a soberba para lá. Aquele que era altivo, quando entra no deserto, Deus põe a prova, cai no dia mau. Então cadê aquele orgulho?
João, ele prega no deserto, ele anuncia algo que nós precisamos entender e saber nesta manhã. O trabalho de João era pregar a palavra do Senhor de arrependimento. O trabalho de João no deserto era batizar. E o trabalho de João era preparar o caminho do Senhor. Irmãos, eu fico nessas palavras, preparar o caminho. Porque se eu estou aqui hoje, é porque alguém preparou o caminho para mim estar. Se hoje eu sou pastor, presidente, líder de uma igreja, é porque alguém preparou o caminho. Me recordo que quando eu era mais novo, criança, a minha tia me levava para a igreja, e ali eu tenho aprendido tanta coisa. Sempre tem alguém preparando o caminho para você, jovem. Sempre tem alguém preparando o caminho para você. E você tem que ser grato a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, hoje eu vim falar sobre gratidão. E quando eu não sou grato a Deus pelo benefício que tem feito, quando são aqueles irmãos que através de um milagre não voltam para agradecer e nem dar o seu testemunho. Mas eu vejo aqui João preparando o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse homem, ele era Jesus. O seu ministério começou a ser anunciado com 30 anos de idade, porque aquela era a idade média. Hoje é 18 anos, mas naquele tempo 30 anos. E o ministério de João, ele vai durar apenas 6 meses. Porque quando Jesus, ele começa a entrar na cena, aleluia, e João, ele era mais velho do que Jesus, apenas 6 meses. Então nós encontramos esta palavra aqui. O interessante é que João, ele estava no deserto, e ele pregava no deserto o quê? A palavra de arrependimento. Irmãos, quantas pessoas não aguentam mais ouvir a palavra de arrependimento? Isso é difícil pregar o arrependimento, pregar sobre o pecado nas igrejas. Não quer ouvir, sai do culto, vai embora. Adultério, fornicação, prostituição. E João era aquele que anunciava a palavra, e a palavra era dura, missionária. Aleluia. Palavra de exortação. Não era mel não, mas era exortação. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque dependendo do lugar, quando vai ministrar, a gente nem volta mais. Magoou o irmão, magoou a irmã, falou algo, aquilo que estava passando na sua vida e precisava, mas magoou o irmão. João é aquele que vai batizar. Interessante, irmãos, que o batismo é o arrependimento. As pessoas iam lá, estavam arrependidas por tudo que tinha feito na sua vida. Elas estavam lá e confessavam o seu pecado diante de João, e João o batizava. Mas quantos são aqueles que só tomam banho? Quantos são aqueles que só mergulham, mas continuam fazendo a mesma coisa? Não se arrependeram, não lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, não estão anunciando Jesus, não estão anunciando as boas novas, só tomaram banho. E o perigo, irmãos, de tomar banho e não ser batizado é uma coisa muito séria, consequência. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia de Apocalipse vai ter surpresa. 2 livros estarão postos, um da vida e um da obra. Irmãos, não é possível fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas relaxadamente, o que a pessoa faz
dará conta naquele grande dia no tribunal de Deus. E João, ele é um homem humilde, e quando ele vê Jesus, ele diz: eu não sou digno de batizar a ti, é eu que te queria até a ti, tu vens a mim. E Jesus diz: deixa por agora, João, assim convém toda a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, irmãos, que João, ele vai anunciar a Jesus logo após o batismo, e vai dizer: aleluia, esse era aquele que eu pregava, esse era aquele que eu anunciava, esse era aquele que eu falava, que eu dizia, esse que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. E houve contenda porque os discípulos de João chegaram para ele no ouvido e disseram: João, você não sabe o que está acontecendo. Aquele que tu anunciava, aquele que tu falava, aquele que tu batizou, está batizando mais do que tu, João. Aleluia. E agora, João, o que você vai fazer? Aquele que tu batizou, pastor, plantou uma igreja que está maior do que a sua. O que você vai fazer? Aleluia. Aquele obreiro, aquele obreira, aquele missionária, diaconisa, aleluia, músicos, que vocês instruíram, que vocês capacitaram, aleluia, estão abrindo uma banda, estão ensinando, são professores. E agora, João, o que tu vai fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendo com João. No versículo 27 ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não foi dada do céu. Oh, aleluia, o dom é de Deus, aleluia. A capacidade de Deus é Ele que tem dado, aleluia. E João, ele diz: é necessário então que Ele cresça e que eu diminua. Quantas pessoas precisam ser diminuídas? Quantas pessoas que não devocionam mais ao Senhor? Quantos que são aqueles que entram para pregar, para louvar, aleluia, mas fala só de si mesmo? O homem agora virou o centro. Deus não está mais no centro, mas é o homem. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é perigoso. Deus mata. Quem disse que Deus não mata, Ele mata. Quando Deus ele vê o orgulho no coração da pessoa, Ele mata. Quando Deus ele vê a altivez, a palavra dele diz, irmãos, que Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, aleluia. Ele é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso entender, irmãos, essa palavra e acreditar que Deus ele pode tudo na minha vida, mas necessário é a humildade. Quando Naamã chegou para ser curado, irmãos, diante do profeta Eliseu, a Bíblia diz que ele tinha tesouros, joias, aleluia, ele tinha uma capa, ele tinha riqueza para dar para o profeta, mas a Bíblia diz que o profeta nem saiu da sua casa, mandou ele descer no Rio Jordão. Eita glória! Tem gente que precisa descer um pouquinho, tem gente que precisa se humilhar um pouquinho, aleluia. Tem gente que precisa rasgar o seu coração com sua veste. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, para que Deus possa te exaltar, você tem que se humilhar. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Escute, João não ficou com inveja de Jesus. Sabe por quê?
porque ele sabia em que era chamado. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem gente que não entende o propósito, meu irmão. Mas entenda, tu tem que entender o que você foi chamado. Aleluia. Tu tem que entender o que você foi capacitado. Aleluia. Eu entendo aqui a habilidade de João. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou ele para preparar o caminho e ele entendeu o propósito. Deus chamou ele para pregar palavras duras de arrependimento e ele entendeu o propósito. Deus chamou João, aleluia, para batizar. Glória a Deus. Ele tem entendido o propósito. Quantos têm entendido o propósito diante do Senhor? Aleluia. Irmãos, entenda, nem todos aqueles Deus chamou para pregar. Nem todos Deus chamou para louvar. Tem gente que Deus chamou só para varrer a igreja. Aleluia. Tem gente que Deus chamou só para varrer o banco, aleluia, a igreja, e passar pano no branco do banco, para trazer a água. Glória a Deus. E nós temos que se contentar com o que Deus ele tem que chamar. Porque Deus ele não tem dado fardo pesado a ninguém. Somos nós que colocamos diante dos nossos ombros. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo e o meu fardo, o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Então eu tenho que entender o que está acontecendo comigo na minha vida e no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele entende o propósito de Deus, o propósito é de Deus, pela vida de Jesus, aleluia. Ele diz: esse aí eu não sou digno, nem desatar as suas sandálias. Eita glória! Olha a humildade desse homem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Deus seja louvado e engrandecido. Jesus disse de João: dos profetas de mulheres, ou melhor, dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Agora eu te pergunto: o que João fez? Nós vemos profetas como Elias, Isaías, Jeremias, aleluia. Nós vemos tantos profetas diante da Bíblia, e João, que Jesus menciona, aleluia, é aquele que vai se esconder no deserto. Ele não queria fama, ele não queria ouro, ele não queria dinheiro, ele não queria que o seu nome estivesse no centro de tudo. Oh, aleluia. O que está acontecendo então com o século 21? No século 21, tudo é eu sou. Se eu não tiver, nada acontece. Se eu não cantar, a igreja não é edificada. Se eu não pregar, os irmãos não dão glória. Se eu não tiver oportunidade, o culto não valeu. É assim. E Jesus aqui, pelo intermédio do livro de João, nós entendemos então aqui que João ele menciona apenas uma palavra para os seus discípulos. Está todo mundo falando de Jesus para João, e João diz: eu entendi o mistério. Oh, aleluia. Quem tem que crescer é Ele, aleluia. Quem tem que aparecer é Ele, aleluia. É Jesus que tem que aparecer. É Jesus que tem que estar no centro. É Jesus que tem que ser glorificado. É Jesus que tem que ser exaltado. Porque Ele continua curando, libertando e salvando. Ele continua no centro, irmãos. Ele não mudou. Quem mudou somos nós. Nós que mudamos o tempo todo. Mudamos de casa, mudamos de igreja, de congregação, de pastor. Mas Deus não. Ele
continua curando. Oh, aleluia. E se hoje tu chegou com um propósito, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer proeza. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga, quem cresça. Quem tem que crescer é o Senhor, igreja. Entenda. Quanto mais você se humilhar, se prostrar, quanto mais você fazer propósito de Deus, quanto mais você jejuar diante do Senhor, cadê o teu propósito, Ana? Aleluia! Que Ele vem trazido para o Senhor no altar nesta manhã. Tem gente que aqui é um poço de humildade, mas lá fora não fala nem com o irmão. Eita Jesus amado, deixa eu ficar quieto aqui. Aleluia! Quanto mais você crescer, mais Deus Ele vai te exaltar. Aleluia! Filho de bobo. Lembra de Davi? Aleluia! Quando ele foi pegado pelos filisteus, a Bíblia diz que ele se fingiu de doido. Davi se fingiu de maluco para não ser pego, para não ser morto. Aleluia! E Deus tem me ensinado tantas as coisas. Deus tem te ensinado tantas as coisas nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o seu grau de humildade diante do Senhor? Qual é o seu grau de humildade diante de Deus? Tu tem agradecido ou tem murmurado? Tu tem estado com o Senhor? Tu tem deixado Ele no centro? Tu tem buscado mais as coisas materiais ou as coisas espirituais? Porque quanto mais buscamos as coisas espirituais, irmãos, mais nós somos edificados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Busque as coisas que são de Deus. Paulo diz, busque as coisas que são do alto. Busque as coisas que são de cima. Você tem buscado as coisas que são de Deus? Irmãos, o batismo significa arrependimento de pecado. Paulo pronunciou as palavras assim: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia antes na carne, hoje vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia! Que se amou e se entregou por mim. Não viva mais na carne. Romanos capítulo 8, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desça mais, irmãos. Se humilha mais. Se prostra mais. Eu entendo o que Deus fez com Ana, que era estéril. A Bíblia diz que ele só se balbuciava. Nós não vemos, aleluia, Ana orar em tempo nenhum. Mas quando Deus colocou ela no deserto, nós vemos falar aqui, 1 Samuel, Ana orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi era rei, era profeta. Aleluia. Davi tinha muitos dons e talento, mas eu não vejo Davi se engrandecer em momento nenhum. É ele que compõe todos os salmos. E no Salmo 13, ele está na caverna, ele está dizendo: até quando, Senhor? Até quando vivo sobre mim? Até quando, Senhor? Ele está prostrando ao Senhor. É no deserto que você vai ser testado. É no deserto que você vai ser testada. Aleluia. Você está pronto para entrar no deserto? Você está pronto para passar pelos dias maus? Aleluia. Você está pronto para anunciar a Deus nestes dias? Porque a Bíblia diz que o dia mau ele vem tanto para o justo e para o injusto. Você está pronto, aleluia, para a justiça? E ainda assim não sair da presença do Senhor. Tem gente que uma notícia sai da presença do Senhor. O pastor não pode falar mais nada, que tem gente que está abandonando o ministério.
Deus está dizendo: se humilha mais, se prostra mais. Quer receber a bênção do Senhor? Se humilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, se humilha, Jeremias. Se quebre na mão do oleiro. Glória a Deus. Você precisa ser moldado novamente, Jeremias. Você precisa ser capacitado por mim novamente. Aleluia. O que você aprendeu no mundo não pode trazer para a igreja. Quebre na mão do oleiro. Aleluia. Que Deus ele vai te abençoar, igreja. Aleluia. Amém, amados. Amém. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que Deus possa abençoar esse pastor. Em nome do Senhor Jesus. Possa dar vida a ele, dar saúde a ele. Deus possa abençoar todo o corpo do ministério, irmão. Eu sou um pastor muito novo. O meu pastor, Deus levou ele. Eu era presbítero na época, tem 2 anos só. Deus levou ele, irmãos. Eu estou incumbido dessa grande responsabilidade. Estou apacentando um rebanho ali em Ausch, ali na Marileia. E nós vemos, irmãos, como é difícil e ao mesmo tempo Deus ele vai nos honrando. Irmãos, ora pelo seu pastor. Ele é o cabeça da igreja, irmãos. Você não sabe quanto sacrifício ele tem feito por você. Ora por aqueles que estão aqui na frente. Todos eles têm pagado um grande preço. Nós vamos continuar se humilhando para que Deus ele possa, irmãos, naquele momento certo, no dia certo, trazer a nossa recompensa. Amém? Deus abençoe todo o ministério em nome de Jesus.